No top 10 de hoje, eu vou trazer para vocês as 10 mais queridas aqui de casa. Foi uma coisa difícil de escolher, né? Mas com carinho e atenção a gente acaba percebendo aquela que a gente sempre olha um pouquinho mais, sempre cuida com carinho. Então, eu escolhi 10 orquídeas que eu mais aprecio aqui em casa por algum motivo e estou trazendo para vocês. Então, curte aqui o vídeo, comenta também, tá? Se você gostou, alguma sugestão, compartilha com seus amigos também para verem mais orquídeas. E não esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação, ativar o sininho para receber a notificação do vídeo, tá bom? Então vamos pro vídeo. No top 10 desse vídeo, foi muito difícil encaixar a 10ª no vídeo, né? Porque tinham outras que podiam entrar, mas enfim, fica muita indecisão, até mesmo nas 10 escolhas. Mas eu escolhi essa orquídea aqui, ela é uma Dendrobium anosmum, é lilazinha a cor dela, né? Tem a variação alba dela, que também é uma plantinha, uma orquídea também que dá a mesma flor dessa, só que ela é toda branquinha, também é muito bonita. Mas diferente da alba, essa daqui, eu trouxe ela justamente pela força dela, né? São iguais as plantas praticamente, mas a força que essa planta tem aqui é incrível. Aqui, eu não sei se vocês podem ver, todos esses cabinhos aqui antigos, é uma planta antiga que já está comigo, tá vendo? E todos eles cortados eram hastes assim. Então eu pelei a planta toda, tá? Eu tirei ela quase toda, ela até ficou bem frágil, na verdade. Eu cortei mais do que devia, mas era muita gente que via, né, aqui em casa essa orquídea e a flor que ela dava e achava muito bonito. E eu acabei pegando e fiz mudinha, né, dela para muita gente. E com isso eu até cortei muito mais da planta do que eu devia. Mas enfim, a planta está aqui. Não foi a primeira vez que eu tirei muda, mas foi a primeira vez que eu cortei bastante dela. E as mudas cresceram, né? Acho que as pessoas estão com as mudas já desenvolvidas. Mas aqui em casa eu tenho essa planta, esses 4 galhos aqui, né? São novos, está vindo mais um, aqui dentro tem outro. Então assim, é uma planta muito desenvolvida, né? Tipo, ela não está grande do jeito que estava, porque eu cortei bastante ela, mas ela tem muita força. Se desenvolve bem e daqui a pouco está pronta para me dar flor. Uma hastezinha dessa, daqui a pouco as folhas caem e começam a aparecer os botões de flor realmente dela. Então assim, é uma planta que está apta a florir já é uma planta adulta, né? Não tem muita espera, não tem que esperar muito tempo para ela se desenvolver. Ela já está pronta para dar. Quando a folha cair, provavelmente venham as flores. É uma planta que se adaptou muito bem aqui, eu já tenho ela já tem bastante tempo. E ela está bem desenvolvida e eu trouxe ela justamente por isso, pela força que ela tem aqui em casa, pela força que ela teve de recuperação, porque eu errei na mão, acabei diminuindo bastante ela, mas ela ficou firme aí e está com essa aparência bonita. E a flor dela é bem bonita também é como se ela fosse, imaginem vocês, todas essas hastes cortadas aqui que eu tirei eram hastes de folhas, né, primeiramente. Aí depois as folhas caem e tudo isso aqui virava flor. Então a enche, é como se a cada folha dessa entrasse uma flor nova, né? Então imagina a quantidade de flores que ela dava pelo número de cabos aqui de hastes que eu cortei. Então assim, é uma planta, além de forte, né, a beleza dela quando ela está florida é muito grande. Então, se você tem, provavelmente você está entendendo o que eu estou falando. Se você não tem, eu indico bastante que você venha adquirir uma dessa para coleção, para casa, para ornamentação da casa de vocês, porque é uma planta que chama muita atenção e de fato ela é muito, muito bonita, tá bom? Então fica aí o top 10 dessa lista aí. No top 9 dessa lista, eu coloquei uma orquídea que eu estava buscando muito tempo já. E nos orquidários que eu ia, nos outros que eu passava, ou estava em falta, ou eles não tinham, ou ia chegar. Então assim, sempre tinha uma desculpa.
e involuntariamente acho que eu já estou buscando ela há alguns anos já, mas nada, nenhuma busca, nenhuma sangria, né? Então assim, tudo com muita tranquilidade, mas eu já tinha interesse de tê-la aqui em casa já tem um tempinho. E num grupo desse doido aí do Facebook, alguma coisa assim de orquídea, apareceu um orquidário vendendo dela, né, fora do Rio, se eu não me engano. E aí eu falei, poxa, eu vou comprar. Aí comprei ela e ela chegou, não tem nem um mês aqui em casa. E é essa orquídea aqui. A famosa orquídea baunilha, né? É a Vanilla planifolia, que é esse exemplar aqui. Há um tempo já que eu corro atrás dela e acabava nunca encontrando, né? E hoje eu consegui finalmente trazer ela para a coleção, essa mudinha aqui. Essa planta, a flor dela, né, dá aquela flor e quando ela fecha, o que seria, né, essa flor, você consegue tirar a baunilha, né, aquela essência da baunilha que a gente conhece aí nos mercados, tudo é retirado dessa planta aqui. Então, e ela é uma planta que dá bastante flor e ela, diferente das orquídeas, ela é como se ela fosse, né, uma trepadeira. Então, se você, como se fosse um pé de uva ou de maracujá, né? Então, que você bota uma madeirinha ou então perto da parede, ela vai embora, ela vai subir. Por ela ter essa característica realmente de trepadeira. Vocês podem ver essas raízes aéreas dela. Como é uma muda, ainda não deu tempo dela se adaptar aqui em casa. Ela ainda não se agarrou a nada e deu para trazer ela nesse vídeo. Mas vocês podem ver, ela tá bonita, tá verdinha, tá toda inteira, não tá caída. Essa folhinha daqui, ela chegou aqui em casa só um botãozinho de folha, ela já tá aparecendo essa folha e ela continua a se desenvolver, vocês podem ver. E daqui ela vai crescer e vai tomando. E quem tem essa planta em casa diz que se não tomar cuidado, ela toma o caminho dela e vai embora. Ela cresce mesmo, então a gente acaba tendo que podar ela de vez em quando, porque ela cresce muito. E não seria uma má ideia, né? Imagina você ter uma planta dessa em casa, você pode tirar muda e dar para quem você gosta, para uma pessoa próxima que curte orquídea também. Então, além em si da flor em si, né? E posteriormente essa utilização aí da baunilha, né? Ela realmente tem um cheiro também da baunilha, a flor dela. E aqui fica a expectativa de um cultivo aqui em casa, porque eu não tinha ela, né? Como falei, tem pouco tempo. Mas aparentemente ela está bem e a gente vai vendo como é que ela vai se desenvolvendo e conforme for aparecendo coisas novas na planta, eu até trago. Mas o conhecimento que eu tenho dela é de internet, eu não tinha ela ainda. E agora que eu vou começar, enfim, a poder cuidar dela, poder conhecer um pouquinho mais dela, saber as peculiaridades dela, né, aqui em casa. Então, assim, é uma planta bonita, bem exótica, diferente, né, por se tratar realmente de uma orquídea trepadeira e que desenvolve muito. Então, assim, fica aí a deixa para vocês adquirirem uma também, porque eu busquei bastante tempo e estou bastante feliz aqui com a presença dela no orquidário. Então ela não podia faltar pela insistência que eu tive em consegui-la, né, aí junto a outras orquídeas. Então depois finalmente de um tempo consegui, o esforço foi válido e hoje eu tenho essa plantinha aqui em casa. Então, se vocês puderem ter também na coleção de vocês, eu ainda não tenho muito conhecimento, mas eu indico no top 8 dessa lista. Eu escolhi uma orquídea um pouquinho menor do que as outras, né, que a gente tem mostrado aqui. E ela é bem comum, né? Assim, bem comum. Vou refazer essa frase. Ela não é bem comum, ela é um pouco mais específica, a gente encontra dela, não é difícil de se encontrar, ela não é rara, mas ela é uma orquídea que chama atenção, né? E ela se torna comum
para quem conhece orquídea, na verdade, né? Porque ela lembra muito uma cara de macaco. Não sei se vocês já viram falar. Essa daqui. Drácula Lotax. Ela dá uma florzinha pequenininha e a flor lembra muito a cara de um macaco. Por incrível que pareça, essa família, geralmente todas elas têm uma lembrança, né? Uma lembrança bem firme, não é vaga, não, é bem firme de um rosto de um macaco. Então, assim, é um gênero conhecido por ser bem, né, específico, não é qualquer planta que se assemelha a alguma coisa. Então, não, essa daqui, todas as espécies aqui do gênero, elas lembram bastante, né? A flor lembra bastante o rosto de um macaco. Então essa daqui é um exemplar que eu tenho. Ela está pequenininha ainda, mas tem crescido bastante. Tem as mais verdinhas aqui, vocês podem ver, ela está crescendo. Também não tenho ela há muito tempo. Acho que deve ter uns 2 meses aqui em casa. É bem recente, mas pela peculiaridade da flor dela, né? E se assemelhar muito de fato a um rosto de um macaco, ela se torna única. E então essa diferença, né? Essa unidade, né? Em comparação a todas as outras orquídeas, me faz gostar muito dela. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma FAL, ou então Catileia, que são comuns, né? A certo ponto, porque a gente tem uma escala muito grande de produção. Em contrapartida, a gente encontra uma orquídea dessa aqui com um rosto com a flor que se assemelha ao rosto de um macaco. Então, por ser tão específica, tão única, né, nessa coleção toda que eu tenho, de fato ela não podia sair da lista das 10 mais que eu aprecio, que eu tenho mais apego, e com certeza ela apareceu aqui nessa lista. Então, é uma plantinha de fácil cultivo também. Vocês podem ver aqui que ela está sendo cultivada numa mistura de cascas de pinos mais pequenininhas, né? Com um pouquinho de musgo, tanto que ela está aqui, ó, o musgo está bem verdinho, ela já gosta um pouquinho mais de umidade. Eu evito deixar ela no sol pleno, né? Tipo, até um pouco mais na sombra do que no sol, na verdade. Então, e ela tem se desenvolvido bem, ela tem crescido bem e vira e mexe ela aparece a flor. Então chega o período dela, ela dá flor. Então eu tive a florzinha dela quando ela veio pra cá e daqui a pouco volta a ter flor novamente dela. Então é uma plantinha fácil de cuidar e muito específica, muito chamativa pela beleza da flor dela, tá bom? Então fica aí outra dica aí para vocês adquirirem. Essa daqui também, quando eu falei que ela era mais conhecida, é porque de fato a gente acaba conhecendo esse gênero, né, pela semelhança que ele tem ao rosto do macaco. Então ele acaba sendo difundido, né? A gente sempre conhece, escuta falar, vê, e talvez você não tenha, mas se tiver oportunidade, alguns orquidários vão ter dela para venda e você vai conseguir ter, e com certeza vai ser um xodó aí na coleção de vocês, tá bom? Fica aí mais um top aí. No top 7 dessa lista, eu escolhi a Dendrobium antenatum. Vocês já ouviram falar dela? É essa plantinha aqui. Ela tá pequena, né? Devidamente pequena, vamos botar assim. Ela se desenvolve mais, ela é maior, mas eu já tenho ela já há um tempo, ela já cresceu bastante aqui em casa. Ela só veio aqui para casa com, não sei se vocês podem ver, esse pequenininho daqui, esses dois, esse e esse. Então ela veio com 1, 2, 3, 4, 5 hastezinhas, né? E aqui em casa ela veio com essa, veio essa agora. É uma planta que também se desenvolveu bem aqui em casa. Ela se encontrou aqui, ela se desenvolveu bastante, gostou do ambiente. Aqui vocês podem ver, ela me deu flor quando essa haste daqui surgiu, ela botou flor aqui. Vocês podem ver, eu cortei, tá sequinha essa hastezinha aqui, e aqui tem outra, e aqui tá vindo mais uma. Então
a expectativa é que em breve ela me dê flor novamente. Essa orquídea eu escolhi ela também pela beleza da flor dela, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma flor dessa orquídea, mas de qualquer forma tá aqui o nome, né, dela. Então Dendrobium antenatum. Então quando vocês faz alguma busca aí, vocês vão poder ver, ela tem a flor e, por incrível que pareça, ela sobe 2 anteninhas, né, na própria flor. Então as pétalas, as sépalas dela, né, então formam a flor e por trás sobem 2 anteninhas, como se fossem 2 anteninhas. Então isso deixa a planta muito bonitinha, muito única também, né? Então, assim, eu vou repetir muito esse termo único, né? Porque única, orquídea única, porque o que me encanta muito nas orquídeas em si é a singularidade de cada uma, né? A gente encontra muitas orquídeas e cada uma diferente da outra. Então, por mais que, por exemplo, as cattleyas tenham milhares de espécies aí, de híbridos aí, cada uma é diferente da outra, né? Você pega uma dessa, a tonalidade é diferente dessa, que é diferente da outra. Então também são plantas que vocês conseguem ver muita diferença. Então, de certa forma, né, no gênero todo de orquídea, entre todas as orquídeas a gente pega muito específicas, mas e algumas têm alguns detalhes muito mais específicos ainda. Então e essa é uma, no meu ver, pelo menos. Então, assim, essa falsa anteninha, né, que elas têm nas flores, dão uma beleza muito especial para essa planta. E é uma plantinha também cultivada em cascas de pinos, um carvão aqui. Eu boto ela um pouquinho mais no sol do que, por exemplo, a Drácula, tá? Ela pega um pouquinho mais de sol, mas também não é direto, é um sombreado. Mas ela já tem uma exposição um pouquinho maior e ela tá bem, ela não tem queimadura. Vocês podem ver que a folha dela não está queimada, não está manchada de sol nem nada. Essas aqui são folhas novas, né? Que você pode ver, a planta tá verdinha ainda, ela está se desenvolvendo, são folhas novas. Então é uma planta que eu também gosto muito e eu indico que vocês tenham. E a beleza da flor dela é extremamente exuberante aí, a gente chama muita atenção pela anteninha, né? Então, tanto é que o nome dela é esse. Então, se vocês puderem, mais uma indicada para compra aí de algum orquidário com vocês, tá bom? Nesse próximo tópico, né? Eu escolhi essa plantinha aqui, essa pequenininha aqui. Então, ela se trata de um Catasetum macrocarpum, tá? Para vocês terem noção, eu ganhei 4 bulbos dele, tá? Só de vista aqui vocês podem ver que já tem muito, né? Ela é uma planta que já está comigo há um tempo e vem se desenvolvendo muito. Gostou muito do que eu fiz aqui, do local onde a gente deixa ela, então ela se desenvolveu bastante. É uma planta que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela está dando bastante raiz, tá vendo? Novos bulbos aparecendo aqui. É uma planta que dá uma florzinha redonda, amarela. É um cacho que dá e enche ela de flor. E às vezes dá 2, 3 hastes ao mesmo tempo. Vocês podem ver aqui, isso aqui era uma haste de flor dela. Acabou, eu cortei e tá aqui. Então é essa planta que eu trouxe ela pela força dela. Ela hoje, apesar de eu ter plantas que tendem a se tornar maiores que ela, né? Porque ela não passa muito disso, ela vai ficar nesse tamanho, ela vai desenvolver novos bulbos, mas esse bulbo daqui que é o maior, esse daqui, ele não vai crescer mais que isso, né? A tendência ele é vir a perder as folhas dele, né? Igual esse aqui. Então é uma planta que ela só vai entolcerar, mas ela não vai crescer de tamanho. Então, apesar disso, eu tenho plantas aqui que são maiores, mas que podem ser maiores, ainda não são menores, são mudas ainda, mas que se desenvolvendo cresceriam,
Mas em compensação, essa hoje é a maior planta, a maior orquídea que eu tenho aqui em casa, né? De toceira em si, né? Ela está bastante entocerada. E pela força dela, pela beleza dela, eu boto ela nessa lista, porque, como eu falei, eu só ganhei 4 bulbinhos desse aqui. E hoje vocês podem ver aqui, tem um por alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então uma planta que já está comigo há bastante tempo. Ela é bastante desenvolvida. Deixa eu dar uma rodada nela aqui para vocês poderem ver. Tá vendo? É uma planta bem grande e muito forte. Então acaba a floração dela, ela fica num estado de dormência. Daqui a pouco lança novos bulbos desse, muita raiz, e ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, e daqui a pouco ela me dá flor novamente. Então é o maior catacetum que eu tenho aqui, é o mais desenvolvido. A maioria está grande também, mas não está nesse tamanho. Então fica aí a escolha. É mais uma orquídea também bem bonita, que eu considero aqui em casa. E ela é muito forte, ela é muito firme e dá muita flor. Então assim, basta um bulbo desse daqui para vocês tirarem muda dela. Então, uma muda dela, como é que eu faço? Vai ter um bulbo desse, você vai lá e bota ela no vaso, e ela vai poder pegar, e ela vai crescendo com o tempo, ela vai ganhando forma, vai ganhando tamanho, né? Ela vai entocerando. Aqui, o que eu botei? É um vaso muito grande. Por se tornar uma planta muito grande, eu não tinha como botar ela no vaso e deixar ela em cima de uma prateleira, então eu trouxe ela para o chão. O chão, muitas vezes a gente tampa o buraco de baixo do vaso. Então o que eu fiz? Eu botei uma camada de brita embaixo, mais ou menos até aqui assim, tá? Justamente para evitar que a água se acumulasse. Então a água jamais vai acumular na raiz dela. A água vai descer e vai vazar do vaso. E aqui para cima eu faço uma mistura de casca, de esfagno. Aqui em cima tem um pouco de esfagno, tá vendo? Imitando a própria raiz dela na árvore, onde ela se prende, tá bom? Então tem pouca coisa aqui, não é muita coisa não. Então fica essa mistura aqui de brita aqui em cima, carvão, casca, cerâmica. Mas aqui embaixo não, aqui embaixo eu botei a brita para poder ir pro chão, tá? Então todo vaso que eu coloco desse tamanho ou semelhante que vai pro chão, eu uso uma camada de brita para evitar que a água acumule. Então fica aí mais uma da coleção aí que eu indiquei nesse top 10. E vocês querendo, também não é uma planta difícil de se encontrar. Hoje os catacetos estão bem na moda. A galera tem gostado muito dele, é uma planta forte, né, resistente, e que dá muita flor, então a galera curte. Então a galera consegue encontrar, troca, compra. Então é fácil de vocês encontrarem ele hoje aí vendendo, tá bom? Então fica aí mais uma para coleção. Nesse top 5 dessa lista, eu trouxe para vocês agora uma mini orquídea, ou micro, né, como a galera também chama. Então, ela é essa plantinha aqui. Vocês conseguem ver? Olha como é que ela dá muita flor, tá vendo? Ela é um cachinho de folha, né? Ela tá muito desenvolvida, vocês puderem olhar aqui, ela tá com muita raiz. É uma planta que se desenvolveu bem aqui também, e que, por incrível que pareça, eu quase não fico sem flor dela, porque acaba uma, vem outra, aí acaba outra, vem outra, e acaba e vem outra. Então vocês podem ver que é uma planta que dá muita flor. Então eu trouxe ela justamente por isso, pela demanda de flor que ela emite, né? Acaba sendo muita flor. Pro tamanho dela, né? É uma plantinha bem metida a besta mesmo. Então, inclusive eu tenho uma semelhante a essa, de uma variação de cor muito diferente, muito pouquinho diferente, que também é a mesma planta, mas com uma variação diferente de cor. Também tá com flor e da mesma forma. Então assim, é muito delicadinha essa flor, muito bonitinha, né? E muito fácil cultivar.
ela está plantada aqui nesse tronquinho. Esse tronquinho, por ser um cultivo vertical, se eu acabar não regando ela todos os dias, ela seca, né? Muito mais fácil do que um vaso, por exemplo. Então, se eu rego esse vaso daqui 2 a 3 vezes por semana, esse daqui eu acabo regando todo dia, ou quando está muito frio eu não rego, ou então quando choveu eu também não rego. Mas fora isso, eu estou mantendo a rega nela. Então essa daqui é a Cyanthera grobi. Então fica a dica para vocês escolherem ela aí. Se passarem por ela em alguma loja, tá super indico. É uma planta muito bonita, muito peculiar. Existem milhares de orquídeas mini. De fato, são minhas preferidas, né? Então, de todas que eu tenho aqui, as que eu mais gosto são as menorzinhas, essas mini, essas micro orquídeas, que são muito específicas, né? São muito delicadas e cada uma com o seu jeito, ou então com o seu necessário cuidado. Então isso me encanta muito nelas e faz com que eu curta muito ter essas orquídeas menorzinhas. Então eu tenho uma parte do orquidário reservado especificamente para elas, justamente porque eu tenho uma coleção à parte de orquídea dentro do orquidário, que seriam essas orquídeas mini, tá? Então fica aí mais uma na lista aí desse top 10, a Cyanthera grobi, tá bom? Galera, tá ficando meio escuro já a gravação, mas já tá terminando esse top 10 aí. Então vamos direto e depois a gente volta pro dia, tá? Então, nesse próximo tópico, eu escolhi esse Dendrobium aqui, tá? É um Crumenatum, aqui tá o nome dele, deixa eu ver se eu falei certo ele. Isso, é o Crumenatum. Então, deixa eu botar aqui no lugar. Ele é uma plantinha que eu deixo pendurada. Ela pega um pouquinho mais de sol do que as outras. Ela gosta um pouco mais de sol. Ela está crescendo muito aqui em casa. Está com uma força violenta. Vocês podem ver aqui. Ela está com muita raiz. Toda a planta em si está verde, está bem vistosa. E aqui, não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui, essa bolotinha aqui, tá vendo? Cada bolotinha dessa se desenvolve e vem um botão. Olha ele aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Olha, vê se aparece na mão. Tá? Então, é uma planta que eu mantenho ela pendurada e ela vai e fica caída assim, desse jeito que vocês estão vendo. É uma florzinha branca com um pontinho amarelo no meio, tá? Eu trouxe ela porque eu reparo muito nela pela evolução dela em si, né? É uma planta que chegou muito debilitada aqui em casa, muito fraquinha, e eu achei que ela não fosse durar muito. Então eu aprecio muito ela pela forma como ela se renovou aqui e cresceu e está se desenvolvendo. Vocês podem ver que além dessas hastes para cima, né, tem essa saindo aqui, tem outras duas aqui saindo do vaso, fora todas elas na planta. Então é uma planta que se desenvolveu muito, tá? E tem muita força também. E mais do que a beleza da flor, que eu também acho bem bonitinha também, eu trouxe ela aqui nesse top mais pela força dela mesmo e desenvolvimento dela aqui em casa. Então foi uma surpresa muito boa. Eu não esperava que ela fosse ficar tão bonita, tão desenvolvida pelo que eu peguei dela, tá? E essa planta tende a crescer e ficar mais cheia ainda. Então, daqui a um ano, eu acredito que de repente ela já tenha triplicado esse tamanho que ela está hoje, pela força que ela vem crescendo. Então, eu acredito que ela tenha se adaptado bem ao local onde ela está lá. E isso permite que ela floresça, permite que ela se desenvolva. E como vocês podem ver, o botão já veio e em breve a florzinha vai abrir. Infelizmente ela não está aberta ainda, não dá para mostrar nesse vídeo para vocês, mas num próximo, então de repente eu posto alguma foto.
E aí vocês podem ver como é que é essa flor também, tá? Então fica aí mais uma escolha minha de todas que eu tenho. Ela fica assim, aqui em casa, pendurada, tá? E atrai bastante pela beleza dela também, tá bom? Então é mais uma escolhida aí. Acho que já é o top 3 dessa lista. Então, naturalmente eu trouxe 3 miniaturas de orquídea aí para vocês. E nesse top 3 eu trouxe essa orquídea aqui. É a Sophronites cernua. Então, essa daqui é aquela laranjada, meio avermelhada, com a flor pequenininha. Já até postei foto dela, ela toda hora da flor também. Uma planta bem forte. Por que dela tá aqui? Quando eu era bem pequeno, e meu pai já cuidava de orquídea, ele teve uma orquídeazinha dessa aqui. E eu lembro que ela me chamava muita atenção pela cor da planta e pelo tamanho da flor dela, né? Eu era pequeno e isso me chamou muita atenção. Enfim, meu pai acabou se desfazendo dessa orquídea em tudo e passaram-se os anos, aí eu voltei a cultivar a orquídea. E quando eu voltei a ter, né, a orquídea e tudo mais, essa daqui foi minha primeira mini que eu voltei a ter, né? Hoje eu tenho um paredão cheio de mini, mas essa daqui foi a primeira mini orquídea que eu adquiri quando eu comecei a refazer meu próprio orquidário agora, porque meu pai tinha, mas eu era pequeno, então assim, eu só aprendia muita coisa com ele, mas eu acabava não era meu em si, e eu ajudava a cuidar, não era eu que cuidava. Então hoje é meu orquidário, né, de fato. Hoje meu pai que me ajuda, então assim, inverteu um pouco a história. E essa orquídea apareceu de novo na minha vida logo no início que eu tive vontade de refazer um orquidário, e ela foi a primeira mini orquídea que eu tive. Então ela eu tenho um carinho muito grande por ela e ela simboliza muito meu apreço pelas orquídeas em si. E naturalmente ela não podia deixar de fazer parte dessa lista. E aqui ela tá aqui, bonitinha, pronta para dar flor novamente. Tá vindo uma florzinha aqui e outra aqui, mais embaixo. É uma planta que também rápido entossera. Ela não teve um desenvolvimento tão rápido quanto algumas que eu mostrei aqui, mas de qualquer forma ela veio muito pequenininha. Então, se eu conseguir ela com 4 folhinhas dessa, foi muito. Então hoje vocês podem ver que ela já cresceu bastante, apesar de não ter se desenvolvido como algumas outras, mas também se desenvolveu e tá aqui. A flor dela é uma flor pequena, vermelha, meio alaranjada. Existe uma variação dela amarela, que eu tô por um acaso correndo atrás dela, mas também não encontro. É uma planta um pouco mais difícil de se encontrar. Um dia, quem sabe, eu encontro e trago ela para vocês, mas ela é um pouquinho mais específica, então não dá para achar tão fácil assim. E essa aqui ela está criada no tronquinho, tem um pouquinho de esfagno aqui embaixo para ela se enraizar. Vocês podem ver que as raízes dela estão aqui, já estão aqui dentro. Então tá aqui também no tronco, aqui embaixo, então ela também está bem amarradinha já. Se eu soltasse esse arame, ela não cairia, ela ficaria presa. Então ela já consegue se desenvolver por si nesse tronco. Então a gente rega ela normalmente e ela geralmente vira e mexe, ela volta da flor. Então é uma plantinha muito bonita e muito simbólica para mim, para minha coleção em si, tá? Então fica aí mais um conselho aí, mais uma boa orquídea para você ter na sua coleção, tá? Nesse top 2, eu trouxe para vocês aqui, muito indeciso, né, em trazer, porque eu tenho um carinho muito grande também por essa planta aqui, mas coloquei ela no top 2. Essa daqui é a Cyanthera pectinata,
tá? E ela veio também muito pequenininha pra cá. Eu acho que ela veio com, sei lá, sem nada, né? Veio com umas 4 folhinhas, 5 folhas. Ela veio bem pequena aqui também. E a cada dia ela se desenvolve mais e lança mais folha e rápido cresce, então ela tá crescendo muito. E é um cachepô pequenininho que ela já tomou conta. Daqui a pouco ela toma conta disso tudo aqui pela velocidade que ela cresce. É uma flor que dá, infelizmente eu cortei aqui a parte dela, da flor, mas ela dá aqui no meio da flor, da folha, e aí fica um rastrozinho de flor, tipo um cabinho cheio de florzinha, muito bonitinha também, meio avermelhada, meio vinho. Aqui, como vocês podem ver, essa aqui tá fechada ainda, é um broto novo saindo. Essa aqui o broto acabou de abrir, a cor dele é até diferente, ele é mais um verde musgo, não sei dizer, esse aqui é um verde mais claro. E aqui a cada uma também está abrindo, se desenvolvendo. É uma planta muito forte e também vira e mexe ela dá flor, desce a florzinha aqui no meio, desce aqui. Então tem alguns com flor para sair, mas que também ela está sem flor, mas que ela tem um carinho muito grande por ela. E sempre admiro muito a forma como ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. Todas essas hastes aqui são novas, a planta está crescendo muito rápido e com bastante força, então eu tenho um cuidado grande com ela. É uma planta que gosta de bastante umidade, então você pode estar aqui regando ela todo dia. É uma rega diária, justamente também por ser um cachepô e a água escorrer muito rápido, né? Então todo dia você pode estar molhando ela. Ela gosta de locais mais úmidos na natureza, então assim, você pode deixar esse esfagno aqui dentro, esse chachim que está aqui, essa mistura aqui dentro, um pouco mais úmida, porque ela vai gostar. E ela tende a crescer cada vez mais e se desenvolver mais. Então é uma planta também muito forte, muito desenvolvida e que você consegue rápido entorcerar. Então, vocês querendo uma dessa, o nome dela se chama Acianthera pectinata. E é uma plantinha muito bonita, muito fácil de cultivar, tá bom? Um sombreamento maior um pouco mais de umidade. E aqui o melhor cultivo dela, num cachepô ou num tronquinho, tá bom? Que ela vai bem, ela fica pendurada assim no orquidário. E vocês podem perceber que ela cresce, se desenvolve e chama bastante atenção, tá bom? E agora, pra gente fechar essa lista aí gigante de top 10, eu trouxe para vocês essa daqui. É uma pequena Vanda, tá? No top 1. Como vocês podem ver, ela é bem pequenininha, tá? Olha o tamanho dela. Ela tende a fazer esses caminhos, né? Isso aqui são várias folhinhas, ela tende a crescer. Olha aqui como é que ela tá crescendo pro lado e para cá. Então ela cresce para lá, cresce para cá, e aparece daqui, ela cresce. É de fato uma Vanda, da família da Vanda, mas com outro nome. Ela é bem pequenininha e a florzinha dela dá uns cachinhos, tá vendo? E ela tá aqui nesse tronquinho e se desenvolvendo, tá bom? Então, ela é uma vandinha, né? Vamos botar assim, é da família das Vandas, é uma Vandácea. E o nome dela é Scolopendra, Schoenornis scolopendra, perdão. E tem uma muito próxima também, que é a Schoenornis fragrans, que também é bem parecida com essa, só que em vez dela ter uma florzinha, uma folhinha bem pequena, as folhinhas dela são mais largas, mas também segue o mesmo padrão. Inclusive eu estou procurando muito para poder comprar. Também não encontro fácil. Essa daqui também é um pouco mais específica, também é muito mais difícil de se encontrar, mas às vezes encontra. Ela dá uma florzinha, infelizmente ainda está pequena, ela está aparecendo aqui, uma pontinha vermelha, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas ela dá a florzinha, aí ela aparece uma, então ela faz um cachinho de flor, tá? Vermelha, rosa, com um pouquinho de branco, amarelo, e é bem bonitinha, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou deixar o nome de todas elas na descrição do vídeo, e aí vocês buscam elas, procuram elas, saber mais delas, tá?
mas é uma plantinha também fácil de cultivar. Água, bastante água, se tratar também de uma vanda, né? E até mesmo pelo tronquinho. Então essa aqui é a minha preferida na coleção inteira. Então vocês podem ver que de orquídeas gigantes, grandes, pequenas, a que eu mais gosto é essa aqui, bem miudinha, bem específica, bem pequenininha, tá? Mas que eu considero ela a mais diferente que eu tenho, e por isso me chama muita atenção e me faz gostar bastante dela, tá bom? Então fica aí o top 10 de hoje. Então se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de curtir lá. Comenta, diz quais que você gosta também, quais que você quer que eu fale, dá uma sugestão. Compartilha com pessoas que gostam de orquídea para verem essas orquídeas que eu trouxe para vocês hoje, tá? E claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho lá para receber notificação quando a gente postar vídeo novo, tá bom? Então, até a próxima aí, até mais.